Vamos colocar de pé, vamos fazer a palavra do Senhor. Lucas capítulo 15. Vamos estar lendo do versículo 3 ao versículo 12. Amém? Lucas capítulo 15, versículo 3 ao 12. Os irmãos acharam? Amém. Está ali também. Bênção de Deus. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler aqui então, por causa da versão, não é isso? Vamos lá. Versículo 3. Então, Jesus contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrar? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai à casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais velho disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Agora, para que nós possamos compreender essa parte final, vamos para o versículo 21, 23 e 24. Lucas 15, 21, 23 e 24 diz assim: o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Aleluia. Você pode sentar aplaudindo ao Senhor. Amém? Aleluia. Nós estamos diante, amados, de 3 parábolas. 3 parábolas que Jesus proferiu para os seus discípulos, aquelas pessoas que lhe cercavam naquela ocasião. E é necessário nós entendermos exatamente o que Jesus estava querendo refletir, o que Jesus estava querendo falar com essas 3 parábolas, para que possamos nos assituarmos. A parábola ela consiste em trazer uma história, uma narrativa da terra para representar algo espiritual, algo dos céus. Jesus ele pega algo do cotidiano do povo naquela época e vai explicar para ilustrar algo espiritual. Então Jesus ele tende a tentar facilitar a compreensão dos seus ouvintes, representando aquilo que seria espiritual, aquilo que é espiritual, com uma narrativa natural, do século das pessoas, como eles poderiam entender. E a primeira das parábolas que nós lemos fala sobre a ovelha perdida. Isso era algo muito comum naquele dia. Nós sabemos que no primeiro século da era cristã, a finança era baseada praticamente na agricultura e na pecuária. Então Jesus, as pessoas sabiam, Jesus tinha ciência disso, que as pessoas sabiam muito bem o que era tratar de uma ovelha. Para nós, no século XXI, nós não entendemos muito bem algumas coisas, algumas menções, o que ele representa de fato no Salmo 23, quando fala ali da ovelha. Nós tentamos fazer o que a teologia vai chamar de uma hermenêutica, tentando pegar aquele assunto que está tratado ali e trazendo, tirando para nós algo que nos traga proveito para os dias atuais. E com essa primeira parábola não é diferente, mas Jesus tinha um objetivo a traçar. E esse objetivo ele vai dizer no versículo 6, no versículo 7, melhor dizendo. Lucas 15, 7. Se você puder deixar sua Bíblia aberta, eu te agradeço. De repente você fechou aí, abre ela porque nós vamos voltar nela alguns momentos, tá? Então, no versículo 7 do capítulo 15 de Lucas,
Jesus vai explicar o que ele está querendo dizer. E ele está querendo dizer que, como a narrativa daquela ovelha, uma parábola da ovelha, ele está querendo mostrar que há uma alegria muito grande, um júbilo muito grande no céu, quando um pecador se arrepende e se volta para Cristo. Na parábola seguinte, Jesus vai mostrar algo diferente, mas que tem exatamente o mesmo objetivo. Ele vai narrar a parábola da dracma perdida. Às vezes não entendemos direito o que é essa dracma. A dracma ela era nada mais nada menos que um peso monetário daquela época. Eles não tinham células como nós temos. Até mesmo o peso monetário prensado, que era chamado-se de moeda, ele era algo muito recente na época de Jesus. Havia pouco tempo que eles começavam a utilizar a moeda prensada como moeda de troca, algo monetário, de valor. Então eles começam a usar aquela moeda. E essa dracma, em especial, no contexto histórico e cultural da época, ela tinha dois principais objetivos. O primeiro é porque ela tinha valor. A dracma era uma moeda grego-romana que ela tinha um valor de um dia de trabalho de um trabalhador. O trabalhador trabalhava o dia todo e no final do dia, quando ele entregava o seu serviço, o trabalho tinha um direito a uma dracma. E ele também tinha um valor sentimental, que provavelmente era o que estava acontecendo com essa mulher. Por quê? Porque a dracma era muito usada para que pagasse o dote de mulheres. Tinha mulheres que recebiam dos seus pais como dote um colar de dracmas, e ela pendurava o seu pescoço, a sua cabeça, também aquele colar, aquela fabricado, artesanato fabricado de moeda de dracma. E algumas mulheres tinham isso como todo o seu bem, todo o seu patrimônio. Porque quando nós olhamos para essa parábola com nossos olhares do século XXI, ela parece não fazer muito sentido. Quem aqui é a mulher que, por perder uma moeda em casa, vai varrer a casa toda, vai fazer uma faxina e vai procurar a moeda, e quando achar, vai chamar as vizinhas para fazer uma festa? Não tem o menor sentido no dia atual. A nossa realidade hoje não diz com essa ilustração. Então nós precisamos tirar as lentes do século XXI e nos voltarmos para as lentes daquela época, daquele período, para entendermos que aquilo não tinha o valor que hoje uma moeda de R$1 tem. Aquilo tinha um valor bem significativo. Você vai varrer a sua casa e procurar alguém fazer uma festa que achou uma moeda de R$1, que estava terrível. Mas se for um bolinho, 10 notinhas de 100, eu tenho absoluta certeza que tu vai ligar o registrador de conta e vai procurar a casa toda até achar. Então agora você entendeu que tem uma diferença, né? Entre essa moeda para a moeda que nós temos hoje no século XXI. Tá? Então, havia o desejo dessa mulher, nessa ilustração, isso não é verídico, tá? Essas narrativas, essas parábolas são ilustrações apenas, tá? E Jesus usa para nós podermos compreender aonde ele queria chegar. Ou melhor, para que as pessoas naquela época pudessem compreender o que Jesus estava querendo ensinar. E a terceira, que é a mais conhecida, que fala do filho pródigo, Jesus está querendo mostrar que o filho que saiu de perto do seu pai pediu ao seu patrimônio o seu bem, que ele não tinha direito, nós sabemos disso, essa passagem é muito bem conhecida, essa palavra é muito conhecida. Ele vai para longe, depois ele volta, vira o pai e vai pedir perdão ao pai, volta como se fosse um mendigo. E o que o pai faz? Faz uma festa para ele, abraça, querendo ele de volta. E onde você quer chegar com isso, pastor? De repente você estiver me pegando. Coloca a imagem, por favor, o título dessa mensagem é Recuperando o que foi perdido. Você pode repetir comigo? Recuperando o que foi perdido. É real e é verídico que nós perdemos coisas ao longo da história, das nossas vidas, não é isso? É inevitável um ser humano que não tenha perdido nada ao longo da sua vida. Certamente, se eu desse a oportunidade para cada um dos irmãos aqui, os irmãos teriam uma história, uma narrativa para explicar que você perdeu alguma coisa. Ao longo da nossa vida, nós perdemos coisas. É inevitável. Não se conseguimos evitar isso. Nós perdemos dinheiro, infelizmente, às vezes isso acontece. Nós perdemos pessoas. Nós perdemos oportunidades. Muitas das vezes perdemos empregos, perdemos negócios, perdemos amizades, perdemos uma viagem, perdemos muitas coisas ao longo do caminho.
E de repente você me pergunta, mas pastor, por que perdemos tantas coisas? A Bíblia é muito clara, nós perdemos coisas porque há em nós uma incapacidade, uma impossibilidade de tomar decisões corretas, decisões mais corretas possível. E essa deficiência que existe em nós, porque muitas das vezes escolhemos coisas erradas, porque muitas das vezes não escolhemos a melhor opção para seguirmos, não tomamos as melhores das decisões e, por causa das nossas decisões errôneas, nós muitas vezes passamos por momentos não por dificuldades, porque perdemos a oportunidade de tomar uma decisão correta. Quando eu fazia faculdade, na primeira graduação, análise de sistema, eu me lembro que tinha um professor que ele falava algo que eu levo para a minha vida há muito tempo, e eu sempre me recordo dessa frase que ele dizia. Ele dizia que não existe sorte, que nós concordamos, não existe sorte. E a sorte é quando a oportunidade ela encontra a capacidade. Por que ele está falando isso, pastor? Porque todos nós, um dia na vida, passamos e tivemos uma oportunidade. Não existe um indivíduo sequer que possa dizer, poxa, eu nunca tive uma oportunidade na minha vida. Nós, ao longo da nossa história, da nossa trajetória, das nossas vidas, ao longo da nossa vida, nós temos algumas oportunidades. Uma nós conseguimos aproveitar, outras não conseguimos aproveitar. Era isso que o professor queria dizer quando ele dizia que a sorte não existe, que a sorte é quando há oportunidade encontra a capacidade. Quando a oportunidade vem na minha mão, eu consigo aproveitar. O ilustramos aqui um jogador de futebol. Está vindo a bola na sua direção, ele bate no peito e chuta para gol. E aproveita aquela oportunidade. Se for eu o jogador, com certeza não vai ser gol, porque eu jogo nada. Então, mas um jogador eficiente está capacitado para receber aquela bola, matar no peito e chutar para gol. E com nossas vidas, seja sequer espiritual ou nosso cotidiano normal, nós também devemos aproveitar essas oportunidades. Aí você me pergunta, mas você falou que é inevitável as perdas na vida. Por que é inevitável? Porque a nossa incapacidade, a nossa deficiência de tomar decisões corretas em todo momento, ela existe. Nós aproveitamos algumas e algumas nós tomamos decisões precipitadas e erramos algumas vezes. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz algo maravilhoso. Tiago 1,5 vai dizer, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos livremente Ele dá de boa vontade. Então nós entendemos que as nossas deficiências em escolher o que é certo, ela é suprida pela soberania de Deus, quando nós buscamos de Deus a sabedoria para tomar decisões corretas. E por que nós erramos? Porque muitas das vezes não buscamos a Deus pela sua sabedoria para tomar as decisões mais corretas possíveis. Mas pastor, então você está dizendo que eu não estou buscando a Deus? Isso é natural. Infelizmente, às vezes nós colocamos os burros na frente das carroças, né? Acho que é mais ou menos isso. O ditado que diz, nós erramos e fazemos coisas fora da vontade de Deus. Isso não significa que nós devemos viver frustrados. A palavra diz em João 14, não se turbe o vosso coração, mas credes em mim, credes também no Pai. Então nós temos que aprender com nossos erros, com as nossas deficiências e entender que as minhas decisões elas devem ser pautadas da vontade de Deus. Mas se mesmo assim tomarmos decisões errôneas, a palavra do Senhor, o título da mensagem é recuperando aquilo que foi perdido. Porque o Deus que muitas das vezes nós ignoramos por causa das nossas deficiências, Ele é capaz de restaurar aquilo que foi perdido. Aleluia! Você perdeu algumas coisas? Com certeza sim. Mas Deus é capaz de restaurar aquilo que foi perdido. Aleluia! E eu quero dar alguns exemplos bíblicos para te provar que Deus, Ele restaura aquilo que foi perdido. E eu quero começar pela primeira perda do mundo. No mundo, ou numa perda. E essa perda está registrada em Gênesis, no capítulo 3. Quando Adão e Eva, vocês conhecem essa passagem? Todas as criancinhas conhecem essa passagem. Minha filha de 6 anos sabe narrar essa história. Adão e Eva pecam, desobedecem a Deus e passam por uma consequência. Mas nós devemos rever essa consequência. O que de fato foi permitido com o pecado? O que mais prejudicou o ser humano em si
Na verdade, foi a consequência do erro. Porque o erro ocasionou uma perda. E o que foi essa perda? Foi a presença, a comunhão com Deus. O relacionamento de Deus para com Adão e para com Eva, ele foi quebrado, ele foi rompido. Aquela perda foi muito significativa para o homem e para a mulher. E ele não vai prejudicar somente os autores do pecado. Ele não vai fazer somente que os autores do pecado estejam afastados de Deus. Mas o pecado original, ele tem o poder de denegrir, de corromper toda a natureza humana. Todos nós, fora de Cristo, estamos distantes de Deus, longe de Deus e perdidos no mundo. Mas Deus, ele vai possibilitar e restaurar a perda. Ele vai dar possibilidade de restauração da perda. Como assim? O que você está querendo dizer com isso, pastor? Nós vamos entender na criação. Eu vou te convidar a abrir em Gênesis capítulo 1. Você está em Lucas aí? Marca o seu dedo, se tiver um papelzinho, marca aí. Mas vem comigo em Gênesis capítulo 1. Na criação do homem. Gênesis capítulo 1, o primeiro livro da Bíblia, muito fácil de achar. Versículo 26. Ele vai dizer assim: então disse Deus, achou? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Eu vou abrir aqui também. Gênesis capítulo, está aqui, ó. Aleluia. Glória a Deus. Está aqui uma roxinha maravilhosa. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Está escrito só a parte dele: façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Jesus está criando o homem, formando o homem. Mas em Gênesis 2,7, abre para mim, meu irmão. Gênesis 2,7, nós vemos novamente Deus parecendo e Deus está criando o homem. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou ser vivente. Mas calma aí. Deus ele criou o homem no capítulo 1 e voltou a criar o homem no capítulo 2. Meio estranho. De repente você não reparou isso, né? Mas o que está acontecendo aqui? No capítulo 1, Deus vai formar a matéria do homem. Deus vai do pó da terra formar o homem. E a Bíblia diz que a sua imagem e semelhança. Mas no capítulo 2, Deus vai formar o homem do pó da terra e soprar em suas narinas o fôlego de vida. E com o sopro de Deus, o homem se torna um ser vivente. No capítulo 1, Deus vai criar a matéria, o corpo do pó da terra. E no segundo capítulo, Deus vai formar o homem e dar a ele uma alma e um espírito. Mas como isso pode acontecer? Deus soprou sobre o homem o espírito do homem. E é aí que é fantástico. Porque Deus sopra o espírito do homem sobre as narinas do homem e possibilita o homem ser criatura de Deus. Quando Deus ele sopra sobre o homem do seu espírito, porque Deus não tem forma, Deus é espírito. Então o seu espírito, ele sopra o espírito do homem sobre as suas narinas. Ele está formando o homem à sua imagem e à sua semelhança. E o interessante é que ele forma o homem à sua semelhança e ele cria o espírito do homem a partir do seu espírito. O espírito do homem não veio do pó da terra. O espírito do homem veio do Espírito de Deus. E o espírito do homem, ele é propriedade de Deus. Ele é feito a partir de Deus e não a partir da terra. De repente você nunca reparou isso, nunca percebeu isso. E você fica me assim, mas pastor, eu escutei esse negócio aí, que é essa que você está pegando? Eu vou te provar na Bíblia que o espírito do homem saiu do Espírito de Deus. Romanos 8,16 vai dizer que o espírito do homem, o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que somos filhos de Deus. Olha aí, o que Paulo está querendo dizer? Que o nosso espírito testifica, ou o nosso espírito, o Espírito de Deus confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Parece que o nosso espírito se comunica com o Espírito de Deus. O Espírito Santo se comunica com o nosso espírito. Há uma comunicação constante entre o Espírito de Deus para com o nosso espírito. Nós temos a plena convicção que Deus está conosco, porque o Espírito dele está confirmando ao nosso espírito que Ele está conosco e Ele está nos direcionando. Somos guiados pelo Espírito Santo, porque fomos feitos com semelhança do Espírito de Deus. E eu vou te provar isso no âmbito natural.
Tem crente salvo? Então, deixa eu responder, pastor. Tem crente salvo aqui? Glória a Amém. Deus. Tem crente salvo, né? Agora eu te pergunto assim: como é que você sabe que é salvo? Por acaso o próprio Deus veio diante de você e falou: ô filho, eis que te digo, tu és salvo porque eu te salvei. Isso aconteceu com você? Não? No livro não aconteceu. Aconteceu com alguém? Um anjo do céu, um anjo do céu veio e falou com você: ó filho, tem um recado de Deus para você, digo que você é salvo e você vai para o céu. Aconteceu isso com os irmãos aqui? Alguém? Um sonho, o Espírito falou contigo e você é salvo. Não aconteceu nada disso. Então como é que você sabe que é salvo? Sabe por que você sabe que é salvo? Porque o Espírito Santo que está em você, ele testifica com o teu Espírito que você é salvo. Por que você tem essa certeza? Porque o Espírito Santo te revela, te mostra, te prova que você é salvo. Porque você tem o Espírito Santo de Deus. E isso testifica, é isso que Paulo está querendo dizer em Romanos 8,16. Que o Espírito testifica com o nosso Espírito. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Quer dar um exemplo? Como que um homem perdido, vamos usar um exemplo. O crente tem o Espírito Santo. Mas imaginemos um homem passando aqui nessa vida Presidente Kennedy, agora é governador já no episódio, né? Passando aqui, ele não tem Deus, não tem o Espírito Santo. Ele passa aqui e é tocado pelo Espírito Santo através de uma música cantada nessa igreja. Como que aquele homem, sem Deus e sem o Espírito Santo, é tocado pelo Espírito Santo se ele não tem o Espírito Santo? Se ele não se converteu. Porque como criatura, Deus soprou sobre o ser humano o Espírito dele, que formou o Espírito do homem. E mesmo o homem perdido, sem Deus, ele tem uma porção do Espírito de Deus. A sua natureza do seu Espírito é a natureza de Deus. Então ele é tocado pelo Espírito que ele não tem por completo, mas ele tem uma porção da graça de Cristo que toca ele. Ele é capaz de entrar por essas portas e ter uma nova vida, uma nova história e mudar completamente sua vida, recebendo Cristo como o único e suficiente Salvador. Quer mais um exemplo? Como que você fica quando você pega? Incomodado, né? O Espírito está te incomodando. Por quê? Porque o Espírito testifica com o seu Espírito. Quando nós olhamos para a narrativa lá no início, Caim matou Abel. Abel matou Caim, não é isso? Hã? Não? Caim matou Abel. Os irmãos estão ligados, né? A gente interagir quando os irmãos estão dormindo, estão acordados, eles não estão ligados. Amém. Caim matou Abel. Mas você já vai pensar que quando Caim matou Abel, não existiam mandamentos. Os mandamentos só seriam escritos lá no deserto por Moisés quando o Senhor mandou ele escrever nas tábuas, não é isso? Então não tinha mandamento. Como é que Caim sabia que matar o irmão dele era errado? A Bíblia diz em algum momento que Deus veio para Caim, e Caim e Abel, botou ele numa cadeirinha e falou assim: olha só, eu vou te dizer, você não pode matar o seu irmão. Isso não aconteceu. A Bíblia também não diz que Adão deu os seus filhos e deu para ele um ensinamento: olha só, você tem que amar o seu irmão, você não pode matar ele. Alguma narrativa bíblica diz isso? Então como é que Caim sabia que era errado matar o seu irmão? Porque ele tinha dentro dele o Espírito de Deus. Porque ele tinha dentro dele uma porção do Espírito de Deus, a graça de Deus, que Deus formou o seu Espírito através do Espírito de Deus. E Paulo também vai ilustrar no capítulo 5, ele vai dizer algo fantástico que vai de acordo com o que nós estamos falando, que ele vai dizer em Romanos 5,13: pois antes de ser dada a lei, o pecado já existia no mundo, mas o pecado não era levado em conta porque não existia lei. Mas nós vamos passar e vamos falar que Deus é capaz, ele possibilita a reparação da perda e ele retorna e confere a sua comunhão que foi perdida. Não é a comunhão entre o ser humano, entre a criatura e Deus que foi rompida. O pecado original, ele não vai corromper somente a Adão e Eva, mas
sem Deus sempre está distante de Deus. Mas Deus soprou sobre Adão, sobre Eva, sobre cada um de nós, o seu Espírito, capacitando um indivíduo, mesmo perdido, recuperar aquilo que foi perdido, restaurar aquilo que foi perdido. Não há um indivíduo sequer que não tenha uma porção de Deus dentro do seu Espírito. O pior que seja um indivíduo, em algum momento ele vai demonstrar um sentimento bom. Vamos pensar em alguém muito ruim, adulto rico. Em algum momento da sua vida, mesmo sendo um homem muito mau, ele deixa transpassar da sua vida um ato de bondade, seja pela esposa, seja por um petzinho, um animalzinho de estimação, um carinho que ele faz. Em algum momento ele deixa brotar e renascer algo de bom dentro de si. Por que isso acontece? Porque nós somos maus? Não, porque em nós habita o Espírito de Deus. Nós fomos formados por Deus à sua semelhança. Agora você entende, por que nós fomos formados à semelhança de Deus? Se Deus é Espírito, Deus não tem matéria, como que nós fomos formados à sua semelhança? Ué, Deus tem dois braços, Deus tem duas pernas, Deus tem dois olhos? Não. Quando a Bíblia fala que Deus nos formou a sua imagem, a sua semelhança, Ele nos formou com atributos que eram oriundos dele próprio. A teologia vai separar os atributos de Deus entre os comunicáveis e os não comunicáveis. O que são atributos comunicáveis? Aqueles que estendeu a sua criação. O amor por Deus é amor. E Ele compartilhou esse amor para connosco. Nós praticamos o amor. Mesmo que em alguns momentos não pratiquemos, mas nós temos a capacidade de praticar o amor. Deus é bom e compartilhou conosco esse atributo de bondade. E nós agimos com bondade. Mesmo que em alguns momentos deixamos ele de lado, mas em algum momento da nossa vida nós vamos agir com bondade. Então, a semelhança que Deus nos formou foi de acordo com os seus atributos. Por mais que tenha alguns atributos não comunicados que Deus não estendeu sobre nós. Mas isso fica para uma próxima pregação. Amém? Então vamos lá. Então Deus, Ele capacita o homem a restaurar a sua comunhão com Ele. Quando o Senhor chama, nos fala que o Senhor chamava no entardecer, né? Algumas versões vão falar que é o fim do dia. Deus chamava Adão e queria uma comunicação, um relacionamento, conversava com Adão. Mas existe um momento que Deus chama ele, mesmo sabendo que ele não estava ali. Ou melhor dizendo, Deus é onisciente e onipresente. Deus sabe de todas as coisas. Se Deus sabe de todas as coisas, sabe o que Adão tinha cometido, como que Deus está falando assim, Adão, onde você está? Como Deus procura um ser humano que ele sabe onde o ser humano está? Eu me recordo das minhas filhas, hoje com 11 anos ali, mas eu me lembro quando ela tinha uns 3 anos, 14 aninhos, eu chegava do trabalho e ela se escondia, e eu ficava, cadê a bebê do papai? Cadê a nenenzinha do papai? E ela estava do lado do sofá, não sabe por que ela estava lá? Eu sabia que ela estava lá, ela estava atrás da cantina, o pezinho estava na mão, mas ela estava lá brincando com ela, cadê? Aí ele estava com a minha esposa e falava, Adriana, cadê a neném? Neném sumiu? Neném sumiu, parecia uma brincadeira de criança, é uma brincadeira de criança. E aqui eu vejo Deus fazendo algo muito similar com o homem. Eu sabia onde ele estava, eu sabia o que tinha acontecido. Mas Deus não estava procurando o homem porque não sabia onde o homem estava. Deus estava procurando o homem porque Deus queria restaurar a comunhão, restaurar aquilo que foi perdido, a relação do homem com Deus foi corrompida. E Deus está procurando o homem dizendo, Adão, aonde você está, Adão, que não está dentro de mim? Aonde você está, Adão, que você não está mais perto de mim? Dando oportunidade a esse homem a restaurar a comunhão que foi perdida. E conosco, amado, não é nada diferente, não. Nós, às vezes, nossos condutos nos afastamos de Deus e nos procurando. Cadê você, Roberto? Cadê você, João? Cadê você, Gil? Cadê você, Paulo? Aonde você está? Será que Deus não sabe onde eu estou? Mas sabe o que é mais interessante? A questão não era onde o homem estava. A questão é o que a sua atitude o levou para longe de Deus. O problema não estava no pecado. O problema estava na consequência do pecado. Deus não estava preocupado com o seu pecado. Ele estava
aquilo era a comunhão dele seja restaurada. Mesmo mediante o pecado, diante do pecado, Deus deseja restaurar a aliança que foi perdida, a comunhão que foi perdida. E Deus vai fazer isso durante todo o curso da história, desde a criação até os dias atuais. Deus deseja restaurar aquilo que foi perdido. Depois do pecado do homem, em todo o percurso da história do Velho Testamentário, do Antigo Testamento, Deus ele tenta restaurar a comunhão com o homem, se relacionando com homens, assim como se relacionou com Noé, assim como se relacionou com Moisés, assim como se relacionou com Davi, assim como se comunicou e conversou com reis, com profetas, com sacerdotes. Deus está todos os dias tentando restaurar aquilo que foi perdido. E findado o período do Antigo Testamento, Deus ele se manifesta em Cristo para restaurar a comunhão que foi perdida entre o homem e Deus. Ele envia seu Filho, Jesus, o que João vai dizer que ele veio em carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se faz em carne, vem sofrer as consequências do nosso corpo, porque ele desejava restaurar a sua comunhão para com o ser humano. Quase 34 anos, Jesus viveu 33 anos, quase 34 anos de sua vida. Ele tentava todos os dias restaurar a comunhão com o ser humano. E não para por aí. Todos os milagres de Jesus, incontáveis milagres de Jesus. A narrativa bíblica conta alguns milagres de Jesus. Mas tem vários historiadores, vários escritores, vários escribas que contam milagres que a Bíblia não fala. A Bíblia não fala todos os milagres de Jesus. Se falasse todos os milagres de Jesus, seria um livro infindável. Mas alguns escritores, no período neotestamentário, eles vão escrever acerca dos milagres de Jesus. Mas sabe o que há de comum nos milagres de Jesus, na sua maioria? Ele estava tentando restaurar aquilo que foi perdido. Quando Jesus curava um leproso, curava um cego, ressuscitava um morto, havia uma coisa em comum entre todos os milagres, que ele dizia: os seus pecados estão perdoados. O objetivo de Jesus não é unicamente curar, mas restaurar a comunhão, a essência do Espírito Santo, o relacionamento que foi perdido lá no pecado original. E hoje não é diferente. O pastor Gildo me falou que vocês estavam vindo de uma campanha de primícias, findando uma campanha de primícias. E hoje eu estou narrando aqui que vai começar uma campanha de milagres. E eu me sinto privilegiado, porque eu estou transitando entre as primícias e os milagres. Isso é maravilhoso. E quando nós falamos em primícias, você certamente ouviu alguns pregadores aqui falando, e certamente trouxeram para vocês alguns ensinamentos sobre a festa judaica. Os judeus tinham 3 festas principais que eles iam ao templo: a festa dos tabernáculos, a festa das primícias e a festa da Páscoa. Todos os judeus, aonde eles estivessem, iam até o templo oferecer ao Senhor aquilo que eles tinham de melhor na festa da primícia. Vocês provavelmente ouviram isso aqui no decorrer da minha mensagem, amém? Ouviu? Amém? Espero que sim. Você ouviu isso? E eu estou falando sobre perdas e sobre comunhão, restauração das perdas, para que você possa restaurar as perdas e chegar até o milagre. É necessário ouvir a voz do Espírito Santo. As primícias, hoje nós estamos aqui num período intermediário entre a campanha das primícias e a campanha dos milagres. Se você quer transitar para os milagres, é necessário você oferecer o seu melhor a Cristo. E para você oferecer o seu melhor a Cristo, você precisa ouvir a voz do Espírito Santo e entender que o Espírito Santo deseja te restaurar todos os dias da sua vida. O Espírito Santo, Deus, ele trabalha em comum acordo com o seu Espírito para fazer com que você seja restaurado todos os dias. Eu não sei quantas perdas você teve no seu caminho, meu irmão. Eu não sei o que você perdeu. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Espírito Santo,
Ele é capaz de restaurar as suas perdas. Perdas são inevitáveis. Nós vamos ter perdas ao longo do caminho. Mas quando eu coloco a minha vida diante do Senhor, eu busco o Senhor para tomar decisões, eu sei que Ele me capacita, que Ele me dá sabedoria e inteligência para tomar as decisões, e eu minimizo as minhas perdas. Mas se mesmo assim nós perdermos algo, Ele é capaz de restaurar as perdas, assim como os pais restauraram a sua comunhão para com Ele. O Espírito diz, Ele com todos os hebreus, Ele fala algo maravilhoso, eu anotei aqui. Hoje, se vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o seu coração. Deus quer restaurar a perda. Mas para Ele restaurar, eu tenho que de todo o coração entregar as minhas primícias para que eu possa viver o milagre. Enquanto eu endurecer o meu coração, enquanto eu dizer, não, Senhor, eu irei continuar a deixar, a viver uma vida de grandes perdas significativas nas nossas vidas. Então a minha mensagem hoje, estou encerrando, já passei até 2 minutinhos aqui, mas eu gostaria que você se colocasse de pé, que eu quero fazer uma oração com você. Eu não sei, meu irmão, quantas perdas você teve na sua vida. Eu já tive algumas também. Mas eu não posso viver frustrado diante dessas perdas. Eu tenho que simplesmente colocar as minhas perdas no altar do Senhor, sabendo que o Espírito Santo, Ele é capaz de restaurar as minhas perdas, Ele é capaz de restaurar a minha comunhão. Eu não sei como você veio aqui para esse lugar essa noite, meu irmão. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei o que tem se passado no seu coração. Eu não sei, diante dessa mensagem que foi pregada, quais foram as perdas que foram ocasionadas na sua vida. Eu não sei quais foram as suas decisões erradas ao longo do percurso da sua história. Mas eu conheço Deus que Ele é capaz de restaurar todas as perdas e te fazer como Ele, mais do que nessa vida. Você não é qualquer um, você foi criado a partir de Deus. Em ti habita o Espírito Santo. Deus habita em ti, meu irmão. Então se sinta agora um privilegiado. Saiba que Deus vai fazer e vai restaurar tudo que foi perdido. Pastor Deus, esteja aqui. Eu só vou orar e já vou passar para você. Deus Todo-Poderoso. Ó Senhor, a mensagem, Senhor amado, da volta depois, Senhor, nos nossos corações, Senhor. Ó Senhor, eu tenho plena certeza e convicção, Senhor, ela foi ao coração de cada um deles. Ó Pai querido, eu te peço agora, Senhor amado, não sei qual foram as perdas, ó Deus, mas eu sei que Tu és fiel, Senhor, para restaurar cada uma delas, Senhor. Tu és fiel para cumprir em nós os Seus planos, os Seus desígnios, ó Deus. Sabemos que o Seu maior plano, ó Deus, é ter, Senhor amado, os Seus filhos, Senhor amado, nós chegamos a Ti, ó Deus. Oh, eu posso ouvir a voz dos filhos dizendo, filho, cadê você? Onde está Tu que não está em mim? Mas o Espírito Santo agora a nossa oração, Deus. Nós entregamos a Ti, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Restaura-nos, Senhor, aquilo que foi perdido. Restaura-nos, Senhor, a Tua comunhão para conosco. E faça-nos, Senhor amado, filhos amados, filhos Teus, para a honra e glória do Todo-Poderoso. Amém e amém.